Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Boa noite, saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém. Está feliz com Jesus? E Jesus está feliz com você? Então vamos ouvir a sua palavra nesta noite abençoada. Vamos meditar no texto de 2 Reis, capítulo 5, e os versos do 1 ao 17. Já acharam 2 Reis, capítulo 5, os versos do 1 ao 17? Essas irmãs são uma bênção na minha vida, na vida da igreja. Glória a Deus. Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo. Por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo?
e voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. E no verso 17 disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Que história linda! Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Poderoso Deus e amado Pai, felizes em Tua presença, Senhor, eis-nos aqui, diante da Tua palavra e do Teu povo, prestes a ministrar os Teus ensinamentos. Eu te oro, Senhor, em nome de Jesus, te pedindo, Pai, mais uma vez, que aqui o Senhor esteja, através do Seu Santo Espírito, colocando a Tua unção sobre mim, para que eu possa, Senhor, conforme a Tua vontade, transmitir a Tua palavra para cada um dos nossos amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus. Que eu diminua e que o Senhor cresça para a glória do Teu santo nome. Te oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Conquistando os milagres. Que história linda, não foi? Foi e é até hoje uma história muito linda. Nós encontramos aqui o oficial vitorioso do exército da Síria, Naamã. E a Bíblia deixa muito claro no começo do texto que eles, a Síria, haviam sido vencedores de uma batalha, de uma guerra, porque o Senhor de Israel havia dado aquela batalha para os sírios. E Naamã era o comandante e tornou-se perante o seu povo uma espécie de herói de guerra, uma espécie de herói nacional. E era muito admirado, respeitado não só pelo povo, como também pelo próprio rei da Síria. Naamã, poderoso, honrado no seu país, rico, cheio de honras e glórias, mas ele tinha um grave problema, uma grave doença, que era a lepra. Recentemente é que a nossa medicina encontrou a cura para a lepra, mas imagine nesta época. E olha a situação desse grande comandante do exército, mas quis a providência divina que o exército sírio, quando saiu de Israel, levasse cativa uma jovem, uma menina, que foi exatamente colocada na casa de Naamã para trabalhar com a esposa de Naamã. Acaso? Não existe acaso. Existe providência de Deus, cuidado de Deus. Pensem comigo, era um povo ímpio. Era um povo que, e não obstante o Senhor ter-lhes usado como instrumento em suas mãos para abençoá-los com uma vitória, exatamente contra o povo
de Israel. Deus usou aquele povo contra o povo de Deus, para ensinar o povo de Deus. Mas os sírios, eles eram um povo que tinham outros deuses, serviam a outros deuses. E nós vimos aqui já um começo do trabalhar de Deus, do plano de Deus em querer não só permanecer como o Deus de Israel, mas ele queria também ser reconhecido pelos demais povos. Aliás, Israel deveria ser o exemplo para as outras nações. Lamentavelmente, Israel era que nem muitos de nós, rebelde, desobediente. O testemunho que Israel dava é semelhante a que muitos de nós damos, que as pessoas olham para o nosso testemunho e, em vez de ver refletida a glória de Deus na nossa vida, não veem. E olhavam para Israel, não viam a glória de Deus refletida naquele povo. Então a providência divina coloca aquela menina na casa de Naamã. E ela disse: se meu senhor fosse lá no profeta, ele o curaria da lepra. Irmãos, essa menina fora da sua casa, pensa comigo, uma menina que foi levada cativa, longe de seus pais, prisioneira, servindo de escrava numa casa, mas ela, embora em meio à adversidade, em meio à dureza que ela estava vivendo, ela alcançou a graça da mulher de Naamã e teve acesso a falar do Deus que ela conhecia, e que era este Deus poderoso o bastante para fazer o impossível, porque aos olhos humanos, curar de lepra, ninguém curava. As pessoas acabavam apodrecendo no meio dos matos, e era este o fim que aguardava Naamã. E me chama muito a atenção nesse texto, eu não sei se chamou também a sua atenção, o fato de Naamã, naquele momento de desespero na vida dele, porque não é fácil não. Quando a pessoa recebe um diagnóstico pesado como este, hoje quais são os diagnósticos pesados que a gente pode receber? Você está com câncer terminal, você está com o vírus da AIDS e já desenvolveu. A pessoa olha assim e agora? Minha vida chegou no fim. Deus me livre passar por uma situação dessa, porque não sei a fragilidade humana, o que nos levaria a agir, a pensar diante de uma situação dessa, de um diagnóstico desses. Naquela época, dizer você está com lepra era o fim da vida daquele homem. Então chamou a minha atenção o fato de que ele não quis mais conversa não. Ele acreditou, ele confiou, ele colocou ali todas as esperanças. E é interessante que até o ímpio, num momento como este, aí ouve falar de Deus e corre para lá. Chamou minha atenção ainda mais que não foi só Naamã. Você viu que o próprio rei da Síria também se animou todo, disse: vai, eu te dou uma carta para o rei de lá. Por quê? Os sírios aqui tinham vencido eles, tinham feito um acordo, o rei de Israel estava mandando, mas eles ainda estavam, de certa forma, sob a influência dos sírios. Uma carta do rei recomendando Naamã para o rei de Israel abriria todos os caminhos lá para ele. Tanto que Naamã foi com a carta do rei, se apresenta para o rei de Israel, que não entendendo nada, ele não era um homem de Deus, ele era só o rei. Ele não entendeu e ficou desesperado, rasgou as suas vestes e disse: pronto, agora isso é alguma armação, como é que eu vou conseguir curar esse homem de lepra? Rasgou as suas vestes. Porém, Eliseu, o homem de Deus, ouviu que tinha acontecido aquilo, que Naamã tinha chegado, estava doente, etc., e que o rei de Israel tinha rasgado as roupas. Rasgar as roupas era um gesto que eles usavam, da cultura deles, que significava que a pessoa estava desesperada. Outro gesto também era se jogar no chão e derramar cinza na cabeça. Fazia parte da cultura deles, essas atitudes, estas reações, e demonstrava para quem visse
que a pessoa estava à beira do desespero. E o rei rasgou as suas vestes. E aí nós vimos o desenrolar da história que Naamã, pensemos junto, ele era, de certa forma, um homem orgulhoso, vaidoso, apesar de estar com lepra, mas ele era uma pessoa que era um herói nacional no seu país, e ele achou que todo mundo se curvaria diante dele, até o profeta, porque o rei na frente dele se apavorou e rasgou as vestes, e o profeta não foi, mandou alguém dizer para ele que bastava ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Ora, ele indignou-se, revoltou-se, e ele pensou: ora, eu pensava que esse tal desse profeta ia vir até a mim, invocar o seu Deus, impor as mãos sobre a minha doença, não é? E com aquele gesto tal me curar. Ele nem veio, não me deu atenção e diz que basta dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Por acaso na minha terra não tem os rios melhores do que os rios de Israel, para eu me abalar de tão longe até aqui para dar 7 mergulhos? E aí se indignou e estava voltando já. Olha só, ele estava voltando leproso. Irmãos, eu gostaria de despertar a sua atenção para esta atitude de Naamã, esta atitude inicial. No primeiro momento, ele ouviu falar que lá encontraria a cura e foi correndo. Mas, como as pessoas projetam que a cura vai ser assim, vai ser assada, basta eu chegar lá, o profeta ora, bota a mão e eu saio e sou curado. E ele achou que da parte dele, bastaria ele estar lá na frente do profeta. Quantos hoje não andam atrás de profetas? Atrás dessa mistificação, destes sinais. O que acontece é que o poder não estava no profeta, o poder é do Senhor, o poder é de Deus, e o que move o coração de Deus é a fé. Naamã não tinha ainda despertada a sua fé, e aquela situação dos 7 mergulhos é que exatamente despertaria a fé em Naamã. Porque nós vimos depois no final que ele voltou, os oficiais foram lá e disseram: meu senhor, o senhor já está aqui. Se ele dissesse alguma coisa difícil para o senhor fazer, o senhor faria. Mas o que é tão difícil assim do que mergulhar 7 vezes? Já está aqui. E ele deve ter pensado: é mesmo, eu vou dar esses mergulhos. Eu vou fazer a minha parte agora um pouco mais. Eu vou até o fim. E deu os 7 mergulhos. Ele foi curado milagrosamente pelo Senhor. Quando ele ouviu a palavra de Deus e obedeceu. Mas houve várias virtudes que levaram Naamã a conquistar o seu milagre. E eu lhe convido nesta noite a aprendermos com Naamã como conquistar os nossos milagres. E como eu digo, milagre, o nome já está dizendo, é algo sobrenatural. Milagre é algo maravilhoso. Milagre, o nome já está dizendo, é algo que o homem não consegue fazer. Milagre é algo que só Deus consegue. Por quê? Tem muita gente hoje que fica muitas vezes buscando de Deus coisas tão mundanas, tão pequenas, menosprezando até o poderio de Deus e esquecendo principalmente disso, que naquilo que o homem pode fazer, Deus não atua. Naquilo que Deus deu a capacidade para o homem, aos médicos, por exemplo, para resolver. Por quê? Num caso como uma missionária aqui contou ainda há pouco, que a médica disse para ela: eu também desenvolvi esta doença e tem cura, doutora? Não, tem que ir tratando. Aí eu vislumbro o quê? A possibilidade de conquistar um milagre. Por quê? Porque o homem disse: a medicina não tem cura para isso. A medicina vai ficar só dando um paliativo. E aí é que entra a fé em ação. Ah, mas eu sirvo a um Deus que já deu um sinal para ela que está com ela. Ela vai ter que dar os 7 mergulhos no Jordão. Mas Deus mostrou que está. Como?
Já no laboratório, ela foi num e Deus mandou que fosse no outro, porque ela lá no outro, que ele tinha lá uma Bíblia aberta na página que ele queria falar com ela através da sua palavra. Eu creio desse jeito. A boca de Deus escancarada através da Bíblia, ela fala com a gente. E aí então, você concorda que nós podemos, nesse caso, vislumbrar a possibilidade de um milagre? Que ela deve perseverar, sim, e Deus vai dar vitória? Vai, eu creio. Agora, se fosse uma coisa que dissesse, se você fizer esse tratamento aqui, você vai ficar curada. Aí você vai pedir para Deus, Deus já deu inteligência para o homem, tome o remédio, faça a sua parte também, porque Deus espera que a gente faça a parte da gente. E nós vamos aprender hoje com esse homem, Naamã, as atitudes que podem nos levar a conquistar grandes milagres em nossa vida. Primeira atitude: você deve dar ouvidos às pessoas simples que Deus queira usar em sua vida. Nos versos 2, 3, 13 e 14. As pessoas que Deus usou aqui, queridos, para levar Naamã ao milagre, foram pessoas muito simples. Analise o texto que você vai ver. O verso 2 diz de uma menina escrava, que trabalhava lá na casa dele, servindo a mulher dele, e que aquela pessoa simples chegou e disse: eu conheço um Deus que pode resolver o seu problema. O senhor é rico, poderoso, bacana, bonito, mas está podre, está doente, está leproso. Mas o meu Deus, Ele pode te curar. Uma pessoa simples. Muitas vezes nós rejeitamos as palavras de alguém que Deus está usando para nos dizer alguma coisa, e nós olhamos o exterior. A pessoa às vezes está com um chinelinho de dedo, como chama aí, uma havaiana, né? Está com a roupinha simples, limpinha, mas é simplesinha, ali a barbinha às vezes por fazer, e a gente olha para o exterior e não dá nada, e Deus está usando poderosamente aquela pessoa para falar conosco. É verdade, o caminho para alcançar o milagre começa por aí. Ouça as pessoas simples que Deus tem colocado na sua vida para lhe transmitir a sua palavra. O verso 13 também mostra que os comandados de Naamã, eles também lhe falaram de Deus, fortalecendo a sua fé e encorajando ele. Mas meu pai, volte, não custa nada o senhor ir lá, olha, faça o que Deus mandou, faça o que Deus mandou. Encorajaram ele, fortaleceram a fé dele. Pessoas simples. Se ele tivesse insistido em dizer, mas é palavra de menina, por exemplo, é uma criança. Se Naamã não tivesse ouvido essas pessoas simples, ele nunca teria sido curado, porque ele não tinha nem se abalado a sair da terra dele para ir em busca do homem de Deus, se ele não tivesse ouvido e dado credibilidade para elas. Esse conselho é de uma garotinha, mas eu quero ouvir algo de um adulto. Eu quero ouvir algo de uma pessoa madura. Chame os sábios do reino. Os sábios do reino poderiam ser muito sábios, mas não conheciam o Deus que cura. Não poderiam dar um conselho que seria a salvação naquele momento para Naamã. É possível que ele não tivesse sido curado. Às vezes uma pessoa na igreja diz: eu quero oração, mas eu só quero oração se for do irmão fulano de tal. Já viu isso, né? A gente vê muito isso. Tem gente que só quer oração se for o pastor que fizer. E às vezes o pastor de repente está em pecado. O pastor não está consagrado, ou tem um irmãozinho ali que a pessoa não está dando nada por ele, e a pessoa está consagrada na presença do Senhor, está pagando preço, está com os joelhinhos lá, com as tochinhas acesas no joelho, de viver clamando nos pés do Senhor. É daquele que diz Senhor, e o Senhor diz: diga, meu filho. E outro fica ora, diz palavra bonita, e as palavras às vezes não passam nem da laje aqui ainda tem uma laje, ainda é mais difícil de passar, né? Agora tem outros, meu irmão, que não tem laje, que não tem nada. A palavra que o irmãozinho lá, humilde, simples, mas o coração voltado totalmente para obedecer ao Senhor, quando ele abre a sua boca, quando ele começa a orar, ele não sabe nem dizer as palavras certas, mas não precisa, porque o Espírito Santo é que traduz com gemidos inexprimíveis,
Porque a Bíblia diz que nós não sabemos nem orar. E o irmãozinho, o que importa é que ele seja uma pessoa de Deus consagrada. Portanto, o primeiro conselho: ouça as palavras das pessoas simples e humildes que são usadas por Deus, porque a palavra diz: o Senhor acampa seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livram. Anjos do Senhor. Esta menina foi um anjo que o Senhor acampou ao redor de Naamã. Os soldados dele foram anjos acampados ao redor dele para orientá-lo, para ajudá-lo. E ele parou para ouvi-los. Irmãos, a experiência de Naamã, ela deve nos levar a entender que Deus, Ele usa todo tipo de pessoa para nos abençoar. E que nós temos que ter a humildade para receber de quem o Senhor escolher para falar conosco. Se a pessoa chega e diz: olha, irmão, Deus está me falando para você ver o texto tal, assim na Bíblia. E às vezes a gente, vou dar uma bola para isso aí, você está me dizendo o quê? Não faz. E Deus usa os simples. E Deus usa os que não são, para confundir os que pensam que são. Talvez você é um professor, talvez seja uma professora, você que me ouve agora, e um dos seus alunos lhe tem falado algo sobre sua necessidade de Deus, lhe tem dado uma lição. Você deve ouvi-lo. Lá no seu local de trabalho, alguém está lhe falando, você deve ouvir. Talvez então você seja patrão de vários funcionários e um deles, talvez lá o guardinha lá do escritório, esteja ali falar de Deus. Você deve escutá-lo. Pode ser ainda que você seja um universitário ou uma pessoa que já tenha adquirido muitos conhecimentos, mas um senhor ou uma senhora analfabeta lá da sua vizinhança tem vindo e tem lhe falado de Jesus. Você deve escutá-lo. Não menospreze aquela pessoa porque você se acha letrado, entendido, sabido, inteligente. Hoje você deve dar ouvidos à voz de Deus. Naamã deu ouvido às pessoas simples que Deus havia colocado no caminho dele, e ele foi abençoado. Hoje, dê ouvido às pessoas simples que Deus tem colocado na tua frente para te dizer as palavras dele, e com certeza você será também abençoado como Naamã foi. Uma segunda atitude que pode nos levar a conquistar grandes milagres em nossa vida é você vencer a dúvida e se dispor a buscar o milagre. Os versos 3 e o verso 4. Certamente Naamã já havia buscado solução para o seu problema da melhor medicina da sua época. Ele tinha recursos financeiros. Certamente ele já tinha buscado isso. Possivelmente ele tinha buscado cura nos falsos deuses que ele servia, na religião que ele tinha, só que ele não tinha conseguido o resultado e estava leproso e condenado a viver afastado da sua família, da sociedade. Portanto, eu penso que Naamã, essa altura aqui, ele já devia estar bastante desanimado. Já tinha procurado tudo, não encontrava solução nos deuses, na religião dele. Quantas pessoas hoje estão por aí, aflitas, cabisbaixas, desesperadas, porque eu nasci nessa religião, vou morrer nela. Mas está aí se acabando, morrendo, e não tem coragem de dar um passo em direção à verdade, ao Senhor. Não tem coragem, está esperando o quê para ouvir a voz de Deus na sua vida? Quando a menina falou: se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Aquele homem desanimado, chega uma palavra de uma pessoa simples. Ele será que teve dúvidas? Com certeza, mas ele venceu a dúvida e se dispôs a ir buscar o milagre. Quando Naamã ouviu a menina falar do poder de Deus de Israel, sabe qual foi a atitude que ele teve? Ele venceu o desânimo.
e saiu em busca do milagre. Ele saiu em busca do Senhor dos milagres. Ele saiu para ter um encontro verdadeiro com Deus. Há pessoas agora que estão precisando ouvir isso, porque hoje estão desanimadas. Já recorreram, quem sabe, a vários profissionais, a vários médicos, possivelmente buscaram cura ou solução, fazendo simpatia ou envolvendo-se com falsos deuses de alguma religião, mas tudo sem conseguir resultado. Meu amado, hoje Deus está dizendo para você: se você quer conquistar um grande milagre para a sua vida, primeiro vença o seu desânimo e venha buscar no Deus Criador, venha buscar no Deus vivo e verdadeiro, venha buscar no Santo de Israel a sua bênção, porque só Ele tem para dar. Pare de se iludir com a sua religião, pare de se iludir com os seus falsos deuses. Dê uma oportunidade para Jesus entrar na sua vida. Faça como Naamã. Não deixe que o desânimo impeça você de receber hoje do Todo-Poderoso. Você está desanimado? Pise com seu pé nesse desânimo. Esmague-o, esfregue-o no chão até que ele se desmanche. Porque o desânimo, ele é um verme e você não pode ser vencido por um verme. Hoje, você deve se dispor em buscar a Deus, porque hoje há um milagre a ser conquistado para a sua vida. Quantos creem? Digam amém. Amém, 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 aleluia. Hoje, você crê que Deus pode hoje fazer? Tudo é possível ao que crê. O teu milagre depende da tua fé, de vencer o desânimo, de acreditar que Deus pode, Deus faz. Mas dê o seu passo em direção ao milagre. Uma outra atitude que nos leva à conquista de grandes milagres de Deus em nossa vida é, terceiro, você se apresentar diante de Deus não apenas para receber, mas também para dar ao Senhor. Naamã não era um homem avarento, Naamã não era um homem apegado ao dinheiro, não era um homem mesquinho. Nós lemos aqui no verso 5 que Naamã foi ao profeta de Deus levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finíssimas. No verso 15, ele chama estas coisas, sabe de quê? De presente. Leia aí no verso 15, ele diz: voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. E ele chamou isso de presente. Sabe por que muitas pessoas não conquistam milagres em suas vidas? Porque as pessoas têm o coração fechado para ofertar e só querem receber a bênção. Naamã, porém, antes mesmo de receber a bênção, antes de receber o milagre, ele preparou uma grande oferta para abençoar o profeta de Deus, que iria ser usado para curá-lo, e insistiu para que a sua oferta fosse aceita. Está aqui na palavra. Ele se dispôs a ofertar. Amado, aprenda a se apresentar diante de Deus, não somente para receber dele, mas também para dar a Deus o seu melhor. E a principal coisa que Deus está procurando receber de você, muitas pessoas podem até ficar admiradas. Você deve estar pensando que eu vou dizer que é o seu dinheiro. E lá veio o pastor falar em dinheiro. Quem me conhece sabe que eu não valorizo essas coisas aqui não. E eu repito, sabe o que é que Deus está querendo receber de você? Não é o seu dinheiro. Não é o seu dinheiro. A principal coisa que Ele está procurando receber
a Bíblia diz que é o seu coração como adorador. A adoração é o que nós podemos dar a Deus em resposta ao amor que Ele tem por nós. Por isso, se você, que precisa que o milagre aconteça na sua vida, aprenda a se apresentar a Deus não apenas para receber, mas também para dar ao Senhor. E isso Naamã fez. Você também pode fazer? Amém? Seu sacrifício de louvor, vir adorá-lo. É isso que Ele quer. Não está de olho no seu dinheiro, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o Deus da provisão. Se você falhar, Deus não vai falhar com a sua igreja, não. Agora, o mínimo que você pode fazer, o que é o que Ele quer, é o seu coração em adoração. Adore ao Senhor, adore verdadeiramente não só quando você vem para a igreja, tenha seus momentos de adoração, de encontro com o Senhor. Você vai ver como a sua vida muda. Porque qual é o pai que não fica contente do filho o tempo inteiro na volta dele? Eu sou pai, eu sei que é mãe, sei que é pai, né? Seu filho o tempo todo na sua volta, aí você não fica feliz? Você acha que Deus, sendo nosso pai, não fica feliz também? E a próxima atitude que nos leva à conquista de grandes milagres de Deus é você vencer o orgulho e os preconceitos que tem. Eu quero ler os versos 10 ao 14. Diz assim, dos 10 ao 14. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. No 11. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ele estava esperando um passe de mágica aqui. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Que nós notamos aqui: orgulho, preconceito com os rios de Israel. O orgulho: eu tomo banho nesse rio aí? E eu já li, fiz estudos que provavelmente nessa época aqui que aconteceu isso, consta que o rio Jordão estaria inclusive numa fase cheia, com as águas barrentas. Imagina aquele oficial mergulhar nas águas barrentas do rio Jordão. E no verso 13: então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Eu desperto a sua atenção para a quebra do orgulho, aqui, para a quebra do preconceito, no versículo 14. Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E o que é que diz? Que a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Aleluia! Irmãos, como todos nós, aquele homem, Naamã, ele tinha orgulho, ele tinha preconceitos no seu coração. Ele havia imaginado uma maneira simples de alcançar a cura. Ele havia imaginado uma maneira simples da qual Deus haveria agir, só que o Senhor fez completamente diferente do que aquilo que ele esperava. Naamã imaginou isso aí do verso 11. Por certo, o profeta vai vir pessoalmente ao meu encontro, né? Isso achava muito importante. Ele vai orar em nome do Senhor, vai passar a mão sobre o lugar ferido e eu ficarei curado. Mas Deus fez completamente diferente disso. Deus mandou que o profeta enviasse um mensageiro com um recado: vai e lave-se 7 vezes no Jordão, a sua pele será restaurada e você ficará purificado. E a princípio nós vimos a reação de Naamã foi de indignação com aquilo, o orgulho, o preconceito. Quantos de nós somos orgulhosos e preconceituosos? Quantos
somos assim? Naamã poderia ter permanecido indignado com aquilo, pertinho da bênção. O rio estava ali, faltava tão pouco. Mas o orgulho muitas vezes nos impede de alcançar e de receber a bênção, porque somos orgulhosos, somos preconceituosos. Em outras palavras, ele disse: que isso? Eu sou uma pessoa ilustre, eu sou chefe do exército, eu sou um herói nacional. Não fica bem eu ser tratado assim? E depois, lavar-me 7 vezes nesse rio aí deles? Que bobagem! E ele iria voltar com o seu orgulho. E leproso, Naamã poderia ter ficado naquela pose, naquele orgulho, naquele preconceito. Mas nós lemos no verso 14 que ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. E diz que a sua pele tornou-se como a de uma criança. Oh, glória! Agora, toda vez que fala, por exemplo, o exército deu 7 voltas em Jericó, durante 7 dias deram uma volta em Jericó. Quando fala agora, Naamã deu 7 mergulhos, a gente passa rapidamente sobre essa situação. Foi 7 voltas. Foi 7 mergulhos, que 7 é o número da perfeição, né, na Bíblia. Mas eu gosto muito de mergulhar nas páginas da Bíblia. Eu dou meu mergulho também mas na página da Bíblia, e gosto de pensar. Ora, ele chegou na beira do rio, na frente de todo o seu exército, teve que se dobrar à orientação que o profeta lhe deu, e deu o primeiro mergulho, e voltou à tona. Ou saiu, não sei, a Bíblia não especifica exatamente, mas a verdade é que ele deu o primeiro, e ele sabia que teria que ser 7, e no primeiro não aconteceu nada, ele continuava todo cheio daquela doença. E no segundo, de novo, e vamos pensando, né? E no terceiro, e um quarto, e um quinto, e ali o homem, a falta de fé, às vezes, na pessoa, faz com que a gente desista. Será que não tem sido estas as nossas reações? Quando Deus nos estipula que temos que passar por determinadas situações, e aquela situação ela se prolonga na nossa vida, não do jeito que a gente queria. Naamã talvez não quisesse, não dar nenhum mergulho, mas teve que fazer, porque não foi o que Deus mandou ele fazer, e ele fez e estava contrariado inicialmente, e nada acontecia. Eram 7. Será que a gente não age desse mesmo jeito? Você está me escutando agora, fique pensando. Será que antes do 7º mergulho, lá pelo 2º, 3º, eu não vou mais nada, eu não quero mais não, eu vou desistir? Perseverança, porque nem tudo é como a gente quer que seja. Há necessidade da perseverança. Deus mostrou para Naamã que é possível conquistar os milagres, é possível conquistar a bênção, mas nós precisamos primeiramente ter fé, que Deus é o suficiente e poderoso para realizar o milagre que nós estamos querendo. E veja, a palavra é milagre, e o segundo é a perseverança. Nós vimos uma mensagem anterior aqui na igreja: ser fiel até a morte, e dar-te-ei coroa da vida. É a ideia de perseverança. Deus não se agrada dos covardes, Deus não se agrada daqueles que desistem, daqueles que voltam atrás. Ele diz: aquele que bota a mão no arado e olhar para trás não é digno do meu nome. Continuar. Começou a caminhada com Jesus, é andar para frente. Irmãos, tiremos uma lição disso. Ele venceu as resistências da sua carne e dispôs-se a aceitar o modo de Deus agir. Você consegue imaginar Naamã naquela hora? Imagine, tirando diante de seus servos as medalhas de herói de guerra, a roupa nobre que ele usava para mergulhar nas águas barrentas do Rio Jordão.
Naamã aceitou se humilhar na presença de Deus. Foi isso que ele fez. Muitas pessoas nunca recebem a bênção porque nunca querem descer do seu pedestal. E elas dizem: o quê? Me ajoelhar diante de Deus? O quê? Me prostrar com o rosto em terra nesse chão frio, diante de todo mundo? E a minha roupa? E a minha pele que está limpa? Eu estou toda perfumada. Se você nunca se humilhar, se você nunca se rebaixar na presença de Deus, você nunca será levantado na bênção. Aleluia! Você nunca será exaltado. Quer ser levantado, quer ser exaltado, primeiro se dobre diante do Senhor. Primeiro se humilhe na presença do Senhor. Por isso, essa noite, quando o profeta de Deus lhe disser: desça ao Jordão, humilhe-se na presença de Deus, não vá daqui embora furioso com a palavra, com o pregador. Sabe por quê? Porque milagres de Deus são conquistados, irmãos, por aqueles que vencem o orgulho, por aqueles que vencem a pose, são conquistados por aqueles que vencem os preconceitos. Amém, igreja? E finalmente, uma outra atitude que nos leva a conquistar grandes milagres em nossas vidas. Quinta e última: você concordar em obedecer radicalmente ao Senhor. Os versos 14 e o 17. No verso 10 está o que Naamã deveria fazer segundo a direção que Deus deu. Qual foi? Vai, lave-se 7 vezes, não apenas uma, não apenas 2 ou 3. Eram quantas vezes? 7 no Rio Jordão. E aqui está o verso 14. Naamã descendo ao Jordão, mergulhando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Ele mergulhou do jeito que Deus disse que era para fazer. Ele fez exatamente como o Senhor mandou. Ele obedeceu 7 vezes. Amado, Deus não aceita 90% de obediência. Ele quer que nós nos submetamos completamente a Ele. Para Naamã, a ordem de Deus foi que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. E ele só foi curado, perceba isso, porque ele obedeceu completamente. Quando é que ele ficou curado? Somente após o 7º mergulho. Aqui diz que ele foi purificado e que a sua pele leprosa tornou-se como a de uma criança. E depois diz o verso 17, que Naamã então fez uma aliança de que nunca mais buscaria outros deuses, nem os deuses da religião de seus pais, mas que daquele dia em diante ele serviria exclusivamente ao Deus de Israel. Isso revela o que havia no coração de Naamã naquela hora, vencido o orgulho, vencido o preconceito, podendo comprovar na sua própria pele a ação de Deus na sua vida. O milagre aconteceu. Você consegue se imaginar e se colocar no lugar daquele homem? Você contemplando a glória de Deus na tua vida, o milagre acontecer. Agora, ele era um homem resolvido a obedecer radicalmente a Deus. Sabe quando isso acontece? Quando a gente tem experiências verdadeiras com o Senhor. Aí você aprende que deve obedecer radicalmente ao Senhor, porque Ele é galardoador daqueles que o temem e o obedecem. Então hoje, a fim de conquistar grandes milagres de Deus na sua vida, nós aprendemos que devemos fazer isto: dar ouvidos às pessoas simples que Deus queira usar nas nossas vidas. Segundo, vencer a dúvida e nos dispormos a buscar um milagre, a ir em busca do milagre, fazer a nossa parte. Terceiro, apresentar-se diante de Deus não apenas para receber, mas também para dar ao Senhor.
Quarto, vencer o orgulho e os preconceitos que nós temos. E quinto e último, concordar em obedecer radicalmente ao Senhor. Porque nós não somos diferentes de Naamã. Naamã precisava de um milagre de Deus. E nós também, irmãos, precisamos de milagres de Deus. Nós também precisamos de intervenções milagrosas de Deus nas nossas vidas, nas nossas famílias, na vida de nossos filhos. E nós podemos ter, aos olhos humanos, muita importância e até, quem sabe, algum prestígio nesse mundão aí. Todavia, há necessidades em nossa vida que só Deus é quem pode suprir. Mas a palavra de Deus nos ensina que o caminho para conseguir isso é assumir uma postura de quebrantamento, resolver obedecer a Deus em tudo, assumindo Jesus como o Senhor da nossa vida. Meu irmão, minha irmã, Deus quer fazer um milagre na sua vida, mas você precisa estar disposto a descer o seu Jordão. Você precisa estar disposto a descer do seu pedestal. Você precisa estar disposto a humilhar-se diante de Deus. E eu lhe pergunto, quer fazer isso agora? Se hoje Deus está tocando o seu coração para você se humilhar, se quebrantar, descer da posição de orgulho e se submeter a uma obediência radical a Deus, eu quero lhe convidar então a orar comigo, com a irmã Dalmira, a fim de que você possa se derramar na presença do Senhor. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é bom, meu Pai. Obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade de ouvir a Tua Santa Palavra, Senhor, que veio, ó Deus, nos ensinar mais e mais, Senhor, de Ti, como fazer a Tua vontade, Senhor, como receber, ó Deus, o milagre. Ó Deus, obrigada, Senhor, o Senhor é fiel. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, que está aqui conosco através do Teu Santo Espírito, Senhor, que o Senhor esteja, Deus, quebrantando os corações nessa noite, ó Deus, para ter assim como Naamã, ó Deus, um momento, ó Deus, diante de Ti, Senhor, de arrependimento, de fazer, ó Deus, uma nova aliança, de não querer, ó Deus, saber mais de outros deuses, ó Pai, Tu sabe quais, ó Deus, que tem estado, ó Deus, talvez em nossas vidas, e nem nós mesmos, ó Deus, estamos nos dando por conta, meu Pai. Mas assim nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, ó Deus, nos faça verdadeiros adoradores, ó Pai, na Tua santa presença, porque são os tais que o Senhor procura, como está escrito, ó Deus. Que possamos, ó Deus, dar mais e mais a Ti, que possamos estar na Tua casa, Te adorando, Senhor, fazendo somente a Tua vontade, meu Pai, assim como Naamã disse, ó Deus, que só ao Senhor, Deus de Israel, serviria, meu Pai. Nos ajuda, ó Deus, a seguir nesse propósito de fazer somente a Tua vontade, de estar na Tua presença não para receber de Ti, mas para oferecer, Senhor, nossos louvores, para nos doar, Senhor, doar nosso corpo como sacrifício vivo, Senhor, na Tua presença, louvando e engrandecendo o Teu nome, Senhor. Pai, nos ajuda nessa noite e nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja, Deus, movendo os corações aqui presentes, ó Pai, para uma nova aliança contigo, para querer se doar mais e mais a Ti, a Tua obra, a obedecer a Tua palavra, Senhor, porque se Naamã não estivesse obedecido o profeta, Senhor, ele não teria sido curado daquela lepra, Senhor. E assim como ele, ó Deus, muitos aqui que estão precisando de um milagre, e que nós possamos ter essa consciência que só obedecendo 100% a Tua palavra e fazendo 100% a Tua vontade, ó Deus, pediremos e recebemos, ó Pai, porque Tu és um Deus bom,
um Deus fiel e que trabalha para aquele que em ti espera. Nos abençoa, abençoa tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Programa Momentos com Jesus. Toma posse nessa hora, Jesus vai te dar vitória e te fazer abençoar. Dá 7 mergulhos no Rio Jordão e esse mal hoje ele vai ser curado. Começa, toma posse nessa hora, Jesus vai te dar vitória e te fazer abençoar. Depois que completou 2 anos de cristão, ele mudou seu coração, hoje tá todo importante. E entregar literatura nem pensar, hoje ele só quer pregar se for lá no alto-falante. E quando prega quer falar bem explicado, pega até ficar suado, mas graça ele não tem. É que ele esqueceu de passar num Jordão, de mergulhar, ganhar unção que somente quem busca tem. Dá 7 mergulhos no Rio Jordão e esse mal hoje ele vai ser curado. Começa, toma posse nessa hora, Jesus vai te dar vitória e te fazer abençoado. Dá 7 mergulhos no Rio Jordão e esse mal hoje ele vai ser curado. Começa, toma posse nessa hora, Jesus vai te dar vitória e te fazer abençoar. Dá 7 mergulhos no Rio Jordão e esse mal hoje ele vai ser curado. Começa, toma posse nessa hora, Jesus vai te dar vitória e te fazer abençoado. Dá 7 mergulhos no Rio Jordão e esse mal hoje ele vai ser curado. Começa, toma posse nessa hora, Jesus vai te dar vitória e te fazer abençoar. Mas quando o crente mergulha no rio da graça, ele dá glória até na praça, em casa, aonde for. Bate no peito e diz eu sou pentecostal, vai expulsando todo mal no santo nome do Senhor. Não se envergonha desse evangelho puro, que nos deixa bem seguro nas promessas que é fiel. Não há melhor coisa que se passar na vida, ter a terra prometida e ser um cidadão do céu. Dá 7 mergulhos no Rio Jordão e esse mal hoje ele vai ser curado. Começa, toma posse nessa hora, Jesus vai te dar vitória e te fazer abençoado. Dá 7 mergulhos no Rio Jordão e esse mal hoje ele vai ser curado. Começa, toma posse nessa hora, Jesus vai te dar vitória e te fazer abençoado. Dá 7 mergulhos no Rio Jordão e esse mal hoje ele vai ser curado. Começa, toma posse nessa hora, Jesus vai te dar vitória e te fazer abençoado. Dá 7 mergulhos no Rio Jordão e esse mal hoje ele vai ser curado. Começa, toma posse nessa hora, Jesus vai te dar vitória e te fazer abençoado. Programa Momentos com Jesus.